Imagine só estar bem no centro de uma catástrofe que mudou o mundo para sempre. Agora, imagine sobreviver a isso. E aí, poucos dias depois, passar por tudo de novo. Essa história inacreditável de um homem que se viu no meio de duas tempestades de fogo. Duas que definiram o século XX. Essa frase é de arrepiar, né? É com ela que a gente começa a desenrolar uma história que desafia toda a lógica, toda a sorte. A história de Tsutomu Yamaguchi. Vamos viajar para Nagasaki 3 dias depois da primeira grande detonação. Pensa na cena. Um escritório. Um jovem engenheiro com o corpo todo enfaixado, tentando achar palavras para descrever o pesadelo que ele tinha acabado de viver. E os chefes dele ali ouvindo tudo, sem acreditar. Ele tá bem no meio do relato, sabe? Descrevendo um clarão que cega, um barulho ensurdecedor, uma cidade inteira que virou cinza. E é exatamente nesse momento que um brilho branco, idêntico, inunda a sala. O que parecia impossível, acontece. De novo. É para contar histórias assim inacreditáveis, mas reais que a gente tá aqui. E para não perder as próximas, já garante que você tá inscrito no canal. Pra gente entender como essa situação completamente maluca aconteceu, a gente precisa voltar no tempo. 3 dias antes. Para amanhã do dia 6 de agosto de 1945. Bom, o Tsutomu Yamaguchi era um engenheiro de 29 anos. Ele estava em Hiroshima a trabalho, fechando um projeto de 3 meses para Mitsubishi. Era o último dia dele na cidade, ele estava caminhando para o estaleiro, uma manhã normal. Às 8h15, ele repara num avião sozinho lá no céu. 1 minuto depois, um clarão cega o mundo. A onda de choque simplesmente arremessou ele com uma violência absurda. O ponto crucial aqui é esse, a distância. Ele estava só 3 quilômetros do Marco Zero. Sobreviver tão perto não foi sorte, foi um verdadeiro milagre estatístico. Ele estava ali, no limite da aniquilação total. O impacto físico foi, nossa, imediato e brutal. A visão dele sumiu, ficou tudo escuro, um dos tímpanos estourou, a pele da parte de cima do corpo dele sofreu queimaduras gravíssimas por causa do calor. Ele foi jogado no chão como se não fosse nada. O que veio depois foi uma caminhada pelo inferno na Terra. O Yamaguchi, todo ferido, desorientado, precisou atravessar uma cidade em ruínas. Ele descrevia cenas de pesadelo com figuras que mal pareciam humanas vagando no meio das cinzas. E ele só tinha um pensamento: chegar na estação de trem e voltar para casa. Voltar para a família dele, em Nagasaki. E é isso que nos traz de volta para o clímax da história. Ele consegue chegar em Nagasaki, ferido mas vivo. No dia 9 de agosto, ele tá lá contando tudo pro chefe dele na Mitsubishi. E é bem nesse momento que o segundo sol nasce sobre o Japão. Pela segunda vez, ele sobreviveu a uma detonação nuclear. O prédio de concreto onde ele estava o protegeu do pior do impacto. Mas quando ele saiu dos escombros, uma pergunta aterrorizante tomou conta da mente dele. Onde é que estavam a esposa e o filho pequeno dele? Com o coração na mão, ele correu. Correu desesperado pelas ruas devastadas da própria cidade. Ele precisava saber. Ele tinha que encontrar eles, mas o que ele achou foi a casa dele, reduzida a uma pilha de destroços. O alívio de ter sobrevivido de novo deu lugar a um pavor absoluto. Mas aí acontece o impensável, um milagre dentro de outro milagre. Ele descobre que eles não estavam em casa, tinham saído um pouquinho antes do clarão. Mas por quê? O que era tão urgente que tirou eles de casa bem naquele momento, salvando a vida deles? E aqui vem a reviravolta mais inacreditável dessa história toda. A tragédia de Hiroshima, de um jeito totalmente irônico, foi o que salvou a família dele em Nagasaki. A esposa dele saiu com o filho para comprar pomada para as queimaduras que ele tinha sofrido no primeiro ataque. A dor dele tirou a família do caminho do perigo. Só que sobreviver foi apenas o começo. Para o Yamaguchi e para a família dele, as explosões não acabaram em agosto de 1945. Elas continuaram ecoando pelo resto da vida deles, de um jeito silencioso, invisível. Os sobreviventes ganharam um nome: Hibakusha, pessoas afetadas pela explosão. E ser um Hibakusha significava carregar não só as cicatrizes no corpo, mas um peso social enorme e um medo constante dos efeitos daquela ameaça silenciosa que eles absorveram. Pois é, esse é o preço invisível da sobrevivência. O próprio Tsutomu enfrentou problemas de saúde para o resto da vida. A esposa dele, que foi exposta à chamada chuva negra radioativa, também teve um destino sombrio. O filho, que era só um bebê na época da explosão, acabou enfrentando uma grande crise de saúde aos 59 anos. E as filhas do casal também passaram a vida com a saúde frágil. A sombra daquele inimigo invisível se estendeu por gerações.
Por décadas, o Yamaguchi viveu uma vida quieta, sabe? Evitando falar do passado. Mas já na velhice, ele percebeu que não podia mais ficar em silêncio. A história dele não era sobre sorte, era sobre propósito. Então como é que essa virada de chave aconteceu? Bom, ele passou décadas em silêncio. Ele achava que seria injusto com quem ficou muito mais doente se ele, que era um sobrevivente relativamente saudável, virasse um porta-voz. Mas aos 80 anos, ele escreveu um livro. Isso levou a um documentário e depois ao palco da ONU. E finalmente, o governo do Japão reconheceu ele oficialmente como o único sobrevivente dos 2 ataques. E aí ele abraçou sua missão final. Essa frase dele diz tudo. Ele não se via mais como um cara sortudo ou azarado. Ele acreditava que sobreviver ao impossível deu a ele uma responsabilidade. Era o destino dele ser uma testemunha, uma voz para garantir que essa história nunca mais se repetisse. Tsutomu Yamaguchi viveu até os 93 anos. Ele faleceu em 2010, vítima de um câncer de estômago. Uma vida longa, vivida sob a sombra das 2 maiores armas já criadas, mas que ele, no fim, dedicou a uma mensagem de paz e de desarmamento. E a história dele deixa a gente com uma pergunta bem forte. A experiência do Yamaguchi foi tão única, tão extrema, que parece uma lição que a humanidade não pode ignorar. Mas será que a gente entendeu? A pergunta que fica é: o mundo de hoje, ainda cheio de armas nucleares, ouviu de verdade o aviso que ele deixou? Deixa aí nos comentários o que você pensa.